dobradinha, né, Silvino? O Silvino me perguntou, Suzy, quem é a palestra de sábado? Eu falei assim, euzinha. Que tal fazermos em dupla? Falei, que belo desafio, né? Porque eu me sinto a discípula dele, tá? Então ele é o meu mestre. E assim, pra gente encerrar o ano, como eu já sou conhecida como a discípula da Joana também, né? Tem um livro lançado agora recentemente, Seja Feliz Hoje. Esse é o último lançamento do Divaldo com Joana. E assim, às vezes as pessoas dizem, estudar Joana é difícil, o vocabulário dela, mas eu gostaria de encerrar esse nosso semestre com Joana. Joana de Ângeles é um espírito que vem se superando, né? Claro que está a anos-luz de nós, mas Joana, ela conviveu com Jesus. E na época do cristianismo primitivo, Joana teve sua encarnação como Joana de Cusa. Até então, uma patrícia romana, casada com o intendente Cusa, um alto oficial. E Joana vivia os seus martírios íntimos também. Ela era uma patrícia romana, não vivia dificuldades financeiras, tinha a corte a seus pés, mas tinha os seus dramas existenciais. Vivia a solidão da mulher casada com um homem que vivia os prazeres do mundo. E Joana vivia uma vida muito infeliz. Desse ponto, né, do compartilhar sentimentos. E a companheira dela a convida para ir ouvir as mensagens do mestre. E Joana vai e começa a ouvir as preleções, e aquilo toca fundo ao seu coração. E ela tem uma oportunidade de ter um atendimento fraterno com Jesus. E ali ela faz todas as suas queixas, como nós, né? Ai, estou sofrendo disso. Porque o meu marido. Porque a minha situação financeira. E todos os outros dramas existenciais que cada um de nós passa, né? E ela está tão encantada com Jesus, e ela fala para Divaldo, né, que quem conhece Jesus e é tocado por Jesus nunca mais é o mesmo. Muda. E ao seu chamado vai, como todos os apóstolos, né, como todos os integrantes aí. E como tantos exemplos que nós temos até hoje. E que a gente olha e não consegue entender, né, como que Madre Teresa de Calcutá fez o que fez, né, como tantos, né, Gandhi, Martin Luther King, e por aí vão, né, os nomes. E Jesus conversa com ela e fala, Joana, vá e ser fiel. Porque o que ela queria era estar ali no meio e assim, vou abandonar essa minha vida aí, né, tô falando sem estar vivendo Joana. E ele chama Joana para responsabilidade. Joana, ser fiel, Joana. Vai, dá amor ao Cusa, tenta entender o Cusa à sua maneira, e ela vai. Mas naquele momento que ela é tocada, desperta tantos sentimentos e ela resolve fazer o que faz por amor. Porque a única maneira da gente tocar o barco é a gente fazer por amor. Sem esperar recompensa, sem esperar nada troca. Fazer porque a gente quer, né? Porque acha que isso é importante. Então, se a gente lê Joana hoje em dia e ela faz todas as considerações e depois ela vem no final sempre das mensagens e coloca em prática o que a gente consegue fazer, é porque é alguém que já viveu e fez e faz, tá? Então não é aquilo assim, ela é uma santa, ela é uma veneranda, não está vivendo no dia a dia. Ela viveu o dia a dia. E ela teve a fase de glória como Joana de Cusa. E na mesma existência, depois do Cusa, Joana faz uma transformação na sua vida.
de patrícia romana, ela vai trabalhar de empregada na casa dos patrícios romanos, para ela conseguir sustentar ela e ao filho. Então foi uma pessoa que também passou por todas as dificuldades. E deu o seu testemunho final, quando ela vai para o circo romano e ela faz o sacrifício, eu acho que um dos piores sacrifícios para uma mãe, né? Ela e o filho ficam nos postes lá do circo de Roma e eles são queimados vivos. E primeiro vão até o filho, né? E pedem para Joana abjurar o Cristo, que se ela abjurasse ao Cristo, ela e o filho seriam salvos. Mas as pessoas que são abjuradas e se livram da cruz, elas passam por uma cruz ainda maior do momento que elas se livram ali e voltam para o meio. E o filho pede, pelo amor de Deus, para que ela abjurasse para salvar a vida dos dois. Imagina o grau superlativo de sofrimento de uma mãe, né, ter o filho ali abjurado. E é claro que depois, né, Joana conta que esse filho que morreu na cruz é o Nilson, né, o tio Nilson, o companheiro do Divaldo. E o Divaldo fala que para o Nilson era muito difícil aceitar Jesus, que ele não sabia como é que o Divaldo amava tanto, que ele tinha assim algo difícil. Eram as memórias dele, né, desse momento. Então a gente está falando de uma mentora aqui que deu seus testemunhos. Como a Mano também, como todos esses que vêm nos trazer, eles trazem para ver que é possível. Então, essa mensagem, eu só a transcrevi para os slides para facilitar um pouco a nossa vida, né, Silvina? Mas ela está transcrita nesse livro. Então, Joana começa nos dizendo que nas mais tormentosas situações em que nos encontremos, durante o trânsito carnal, ela pede para a gente evitar o pessimismo e a entrega, como se não valesse a pena lutar, porque sempre vale a pena lutar. Que o processo evolutivo, inevitavelmente, faz-se por meio de sucessos e de erros, que contribuem para a diretriz de segurança que deve nortear a existência planetária. Então, nenhum de nós está excluído, por mais que nós nos dedicamos a uma doutrina, a uma causa. Não é porque a gente está aqui falando, né, que nós não damos os nossos testemunhos. Só que ela vem fazer essa ponderação. Faz parte do processo evolutivo. Nós vivemos num planeta de provas e expiações. Faz parte. Ora são as nossas escolhas, ora são os impositivos da lei. Então, desse modo, as dificuldades constituem programas para o nosso aprimoramento moral. A lapidação da ganga que oculta o precioso diamante espiritual. Só que o que acontece quando a dificuldade chega? Como diz Raul, né, Raul Teixeira, nós nos comportamos como pigmeus espirituais. Por que para mim? Quando a gente também tem que perguntar para quê? Para que o sofrimento? Para que eu estou passando por isso neste momento, né? Qual é a importância? Em que essa situação vai levar de transformação na minha vida? Então a gente sempre tem dois caminhos. Ou a gente insiste, a gente se rebela e a gente sofre, ou a gente aceita o limão que a vida nos dá e tenta transformar numa limonada. Pode deixar. É preciso, amados irmãos, considerarmos que essa ganga bruta, ela faz parte da nossa jornada mesmo. Dentro de nós, essa, diríamos assim, uma caverna onde estão contidas pérolas preciosas, todavia embutidas em rochas, e que raramente as pessoas vão em busca para prescrutar, porque o sacrifício é enorme. E também por ter sacrifício, exige e demanda conhecimento. Afinal da conta, se estivéssemos num riacho, num rio,
fazendo as escolhas das pedras que estão ao nosso dispor, só o olho arguto e perspicaz via a trilha do conhecimento será capaz de dizer: nesta pedra tem no seu interior uma joia rara. E essa ganga é todo o nosso espírito ainda maculado com as imperfeições trazidas das priscas eras, das nossas pretéritas reencarnações, e que teimosamente ainda insistimos em cometer os mesmos erros. Por isso que a ganga, essa preciosidade, ainda se encontra escondida, e que é preciso exatamente essa lapidação, esse burilamento das nossas arestas internas e externas. As internas nos agridem, nos violentam e nos colocam numa posição muitas vezes desconfortável, porque refletimos no nosso exterior aquilo que temos no nosso ímã, dentro da nossa alma. Precisa, pois, amados irmãos, que as arestas internas sejam lapidadas via reforma íntima, com a profundidade, sim, todavia sem martírio, mas de uma maneira suave, tranquila. E o mestre é sempre nosso norte, nosso rumo, a nos dar essa posição. Descobre-se o tesouro brilhante quando tivermos exatamente a coragem de fazer essa lapidação. Por isso que ela nos demanda que esse tesouro espiritual contido em nós precisa ser descoberto. Como nós nos fazemos pelo nosso autodescobrimento, pela transformação, pelas modificações, vamos gradativamente fazer surgir esse tesouro infinito, que é o reino de Deus dentro de nós, e que somos reconhecidos como verdadeiramente cristãos. Belos por dentro, porque resplandemos a luz interna. Pode prosseguir, irmão. Estarei por perto. Ficando boa a nossa dobradinha, né? Nós não ensaiamos. Nós nem ensaiamos, hein? Vou deixar o microfone parado. Então, Joana prossegue, né? Que enfermidades de todo tipo, provações de variada denominação, abandono, solidão, constituem disciplinas necessárias para a aprendizagem moral do nosso ser. Então, são os instrumentos que nós temos para nos aperfeiçoar. Porque enquanto a gente está, né, resplandecente, na alegria, ali está tudo correndo bem, a gente não tem muito tempo para a gente se voltar para a gente mesmo, né? Quiçá haja na palavra disciplinas o rememorar de uma época de escola, de disciplina dura. E quiçá também rememoremos a disciplina que precisamos nos impor. Por isso que ela fala de disciplinas necessárias. Esses pigmeus morais, pigmeus espirituais, de que a nossa irmã falou, tão belamente trazido para a benfeitora espiritual, é que somos pequenos, todavia numa grandiosidade infinita. Nós somos do tamanho, não da nossa estatura, mas do tamanho como nós nos vemos. Quando crescemos moral e espiritualmente, não é que nós nos projetamos como os maiores, fruto do orgulho, da vaidade, do egoísmo, de sermos os melhores. Por isso que prescindimos dessa disciplina dentro de nós, para não chafudarmos nesses erros contumazes que nos levam a sermos recalcitrantes no mesmo erro. Percebem bem, é uma aprendizagem moral. E a aprendizagem moral demanda sacrifícios, luta, busca, enfrena a todo instante, diariamente. Mas temos também como esse sol que esplende como um raio de luz e de beleza quando estamos com Jesus. Essa frase é interessante, né? A enfermidade é o imposto que a saúde exige a fim de estar em equilíbrio. Muda o foco, né? A enfermidade é o imposto que a saúde exige a fim de estar em equilíbrio. Às vezes, né, a gente cria tantas dificuldades, a gente comete tantos excessos, e daí vem a enfermidade. Então a enfermidade
é esse imposto que a saúde pede para que a gente volte ao nosso equilíbrio. Quando se fala em imposto, o que nos surge à mente? Coisa ruim. Pagamos elevados impostos, tributos, mas igualzinho à época de Jesus. É ou não é verdade? E odiamos os que nos cobram. Quando na realidade nós também nos impomos essa pesada cruz dessas enfermidades, que nós mesmos as preparamos. Não esqueçamos disso. Nós temos e nós somos o que pensamos. Pensamos, produzimos. Já Aristóteles, que antecedeu o mestre, já dizia que o pensamento que elaboramos vira palavra. E a palavra marca. A palavra tem poder, como se ouve muito hoje propalada até pelas igrejas evangélicas. Toda palavra tem poder, porque o pensamento que nós nutrimos passa a ser nosso, e nós o alimentamos, ele se converte numa hora inesperada numa palavra. E a palavra vai demandar imediatamente ações. É o ato de fazer. Palavra, pensamento, pensamento, palavra, palavra, ação. Ação repetida torna-se um hábito. E o hábito não é aquilo que nos caracteriza fisicamente, se o hábito não faz o monge, mas aquilo que nós temos embutidos em nós. E desse hábito torna-se exatamente o nosso caráter. Mostra quem nós somos. Porque mostramos. Se as nossas obras são aquelas que abrem nosso galardão no plano maior, e são, como diz a própria Joana de Ângeles, que a autoridade moral, ou seja, é o nosso passaporte para o outro lado, é a nossa identidade. E esse moral é aquilo que nós crescemos. E a enfermidade é um chicote mesmo. Adverte-nos de que é preciso buscarmos essa interiorização, essa depuração, essa limpeza interna para nós vivermos melhor. Deixa assim, tá para nós dois. Então, Joana nos faz esse esclarecimento, né? Que ninguém que se encontre em testemunho aflitivo que não receba a ajuda de Jesus, mesmo a gente não percebendo, né? Mas ele faz o quê? Nos inspira a paciência e a resignação. Nunca revolta. Então, se a gente estiver em comunhão com o alto, por mais que seja pesada a nossa carga, a gente vai sentindo, né, assim, uma vozinha nos dizendo: calma, calma, paciência, resignação. E é interessante, né, que no Evangelho segundo o Espiritismo tem uma mensagem intitulada Paciência. Sempre que eu abria essas páginas, caía a paciência. E é uma mensagem de Joana de Ângeles. Ela se intitula Um Espírito Amigo. Né? Há muito tempo depois que ela vai se revelar a Divaldo como Joana de Ângeles, né? Porque o Divaldo tinha uma preocupação quem que era o mentor dele, né? Porque todo mundo tinha um mentor. E ele falava para ela: como é seu nome? Ela: me chama de amigo, de um espírito amigo. Puxa, mas um espírito amigo, né? E depois de várias insistências, então tá, me chame de Joana. Né? E daí ela se apresenta, né? E ele diz que é uma visão muito linda que ele teve de ver esse ser venerando, né? E mostrando a humildade, porque não foi cedo assim, não. Foi uns 5 anos depois que ela consegue, né? Com relação à paciência, há uma coisa interessante. Viemos como uma missão, e talvez a nossa escolha, eu vou exercer a paciência nesta reencarnação. Então você vem, e ouvimos muitas vezes, eu tenho trabalhado muito a paciência, como diz a Suzy, abro o evangelho e cai a paciência, trabalho com a paciência, e nós desencarnamos. E lá, na nossa vozinha interior, chamada consciência, despertamos. Puxa, eu trabalhei tanto, é verdade, eu consegui bons momentos da paciência, ao que somos orientados. Ótimo,
realmente você trabalhou bem a paciência, demonstrou que você já é mais paciente, resignado, compreensivo. Então você vai ganhar de brinde uma nova reencarnação para provar se efetivamente você treinou e já cumpre a paciência. Por isso que nós nascemos simples e ignorantes desse desconhecimento pretérito ou anterior, exatamente para nós nos percebermos. Maravilhosa doutrina. E paciência, para quem não conhece a etimologia, nada mais significa a ciência da paz. Por isso é uma ciência. E ciência demanda raciocínio, consideração, ponderação, equilíbrio, estudo, em contexto. Linda imagem. Joana vem nos dizer, claro que isso já está no livro dos Espíritos, né? Ela está reiterando, que o espírito, ele aprimora-se moral e intelectualmente durante as reencarnações. Por isso a imagem antes questão. Eu diria que intelectualmente, a minha benfeitora encarnada, que é a Suzy, ela me brinda, vez por outra. Tadinho dele. Tadinho dela, que despende dinheiro e me brinda com livros. Mas eu encaro isso não como um presente gracioso da amizade que nós temos, mas como um incitamento ao estudo, à aprendizagem. Isso é maravilhoso. Dar um livro, e um livro que demanda estudo, compreensão, você pede a esse que foi agraciado com seu presente a consideração. Não basta lê-lo, é preciso compreendê-lo. E em compreendendo é preciso passar a vivê-lo. E em vivendo, nós crescemos moral e intelectualmente, que são nossas duas áreas. E ela fala, né, que assim, o nosso crescimento ele se dá tanto no sentido da verticalidade dos sentimentos, né, como na horizontalidade. Então, em uma encarnação, nós trabalhamos bastante o nosso intelecto, na outra nós trabalhamos bastante o moral, né? E então numa encarnação nós desenvolvemos os sentimentos que se encontram anestesiados, ampliando a capacidade emocional solidária. Anestesiamos quando nós usamos a nossa moral para hipnotizar os nossos ouvintes. Víamos que algumas pessoas já estavam assim, fechando momentaneamente os olhos da carne, deixando-se transpor para um outro patamar. Para alguns é o Morfeu do sono, para outro é o despertamento, a elucidação, o esclarecimento. Por isso, Jesus no horto pedia aos 3 apóstolos, enquanto eu orava, vocês dormiam. E retornava a orar. Retornando, encontrava-os adormecidos. Despertemos, irmãos, enquanto é tempo, para que não haja anestesia dos nossos sentimentos. Isso é grave. Isso é uma parcela da nossa caminhada intelecto-moral. Prossigamos. Em outras existências, nós penetramos no conhecimento para decifrar os enigmas, as incógnitas da jornada. Eu acho que eu amo tanto ler, estou aprendendo tanto nessa, que eu achei um parceiro. Né? E realmente, a gente vê esses lados e isso aí faz a gente questionar. Né? Mas assim, todo conhecimento tem que ser praticado, não pode ficar só na zona do intelecto, ele tem que ser praticado, tem que ser vivenciado. É tão real que pediram tanto as editoras, e principalmente a editora que publica os livros de Joana d'Angeles, a Leal, para que intelectualmente trouxesse também o conhecimento para as pessoas, porque não conseguem. Eu não consigo ler Joana d'Angeles porque não a compreendo. Observem que do lado esquerdo e do lado direito são postas exatamente opostas as palavras mais difíceis com o significado, o mini dicionário, para que as pessoas comecem também a despertar e dizer, agora não preciso tanto de uma bengala, de uma muleta, já que ela está do lado, então me favorece também o despertar do estudo e do conhecimento. Isso é importante.
Mas quando se fala em ler, não significa ler um livro por semana. Significa senti-lo, vivenciá-lo, amadurecê-lo. E cada um tem o seu método, seu ritmo, a sua caminhada. O importante é buscar. Uns aprendem pela palestra, outros pelos estudos, outros pela leitura. Enfim, quando você junta os três, estudo, palestras, ouvir, estudar, meditar, refletir e ler, você só vai crescer. Pode falar, O materialismo, diz, na sua feição derrotista, e todo materialismo, é evidente, é derrotista, porque nós deixamos tudo mesmo, e perturbadora, conspira contra a integração do sofrimento na pauta existencial e sugere o suicídio como solução para quaisquer problemas e situações desgastantes. Já ouvimos muito nas casas espíritas falando de suicídio, e é uma realidade. É uma realidade tão grande e tão chamativa que é o momento, neste capítulo da presença de Jesus, em que ela chama a atenção para o autocídio. Ou seja, nós mesmos nos suicidamos. E quando, diz Joana d'Anjos, o indivíduo inadvertido pelo autocídio demonstra a dimensão do seu orgulho ferido, a força das paixões asselvajadas que o dominam e transfere para outra oportunidade o teste que o promove à situação mais nobre. Quer dizer, você posterga. Quantas pessoas dizem, é melhor mesmo eu dar um cabo à minha vida para pôr fim a tanto sofrimento, quando na realidade você só está transferindo. E uma pergunta que eu já ouvi aqui, já ouvimos lá fora, eu também já a fiz, pois é assim, o corpo morre, nosso corpo morre. E por que ainda sentimos dor, já que falamos de dor? Porque transferimos para o nosso espírito, basicamente, antes para o nosso perispírito, o que nós pensamos, o que nós falamos, como agimos, o que fazemos, o que marcamos na nossa existência. Por isso que esse orgulho ferido, isso é muito grave. E ela cita, ela cita Nietzsche, escritor alemão, que também resistiu muito ao suicídio e que nesse meio da luta ele escreveu Assim Falou Zaratustra, um livro famoso. Cita depois Heinrich Heine, o inesquecível poeta alemão, acho que é assim, né? Heine, que compôs páginas de insuperável beleza enquanto o paralítico sofria dores insuportáveis. Segundo exemplo. Terceiro, o próprio, se não mais o que? Beethoven, que surdo compôs a Nona Sinfonia. E observe, três belíssimos exemplos para nos dizer que no momento crucial, nesse momento crucial da dor, do sofrimento, é o momento também da produtividade. Pensemos na palavra crise, e muitas pessoas a dizem, está na minha vida. Suprimamos a letra S do meio e teremos a palavra e o verbo crie. É a oportunidade que no meio da dor, da crise, do sofrimento, para elaborarmos, para crescermos. E a mentora nos diz que medem-se os valores morais da criatura humana pelas suas resistências espirituais e dimensões dos ideais que abraçam, em favor dos quais dedicam a vida. Porque coragem, né, é uma palavra de ordem. Resistir a tantas investiduras, a tantas dificuldades, é necessário muita coragem para persistir, para continuar. E principalmente, né, a coragem moral. É um tema de um livro aqui. E ela completa nesse capítulo que todos estes exemplos aí que ela deu, Heinrich Heine, Nietzsche, Beethoven, todos eles fizeram trabalhos lindíssimos enquanto davam os seus testemunhos, né? Um na paralisia, outro na surdez. Imagina compor uma Nona Sinfonia totalmente surdo, né?
E Jesus, porém, estava com eles, né? E jamais deixou de amparar os que sofriam. E ela fala que há uma aceitação religiosa em torno do sofrimento como de natureza punitiva, abandono dos céus. Bem real. Isso é castigo de Deus. É assim que ouvimos. Já hoje já não pensamos mais, né? E ela complementa, né, que se fosse assim, se o sofrimento fosse um castigo dos céus, né, o nosso mestre Jesus, né, o incomparável Rabi, teria experimentado o supremo abandono do Pai misericordioso por ocasião da sua crucificação. Então esse foi um sofrimento extremo, mas ele não encarava dessa maneira, né? Há uma consideração relativa a esta imagem, talvez vocês estejam olhando. Não esqueçam que à medida que nós evoluímos moral e intelectualmente, que é nosso canal, nosso objetivo, nosso progresso, nós já tiramos Jesus da cruz. Já não vemos mais Jesus pregado a uma cruz. E nós aqui embaixo, postos, genuflexos, lamentando a morte, a ignomínia e o abandono. Nós vemos o Cristo com a sua presença, o tema desta palestra, que fala exatamente que Ele está conosco até o final dos tempos, caminhando conosco, embora sejamos discípulos de Emaús que não o reconheçamos. Mas nesse partir do pão, que é o compartilhar nosso de alma com o Cristo, nós o identificamos e o reconhecemos. Em o reconhecendo, passamos a ter uma vida mais harmônica, mais feliz, mais leve. Essa dor, a dor, por isso é que ela é pequena, como tantas palavras são pequenas, como pai, mãe, e uma menorzinha ainda como fé, porque carregam em si uma grandeza infinita, recurso terapêutico, é cura, exatamente, porque é reparação espiritual e moral de tudo aquilo que nós já praticamos. Por isso não condenamos nosso pretérito, nós o aceitamos porque nossa amálgama, nossa base debaixo dos nossos pés que nos sustentam. Quando inteligentemente soubermos reconhecer na dor a grande possibilidade do crescimento. E ela ainda fala, né, que a dor é indispensável. Ela apresenta-se na biografia de equivocados que escreveram histórias tristes e vergonhosas na sua trajetória pretérita, que somos todos nós, né? Consideremos, quem procurava o Divino Mestre Jesus há 2000 anos? Geralmente os necessitados. Exatamente. Necessitados, excruciados pela dor, pelo sofrimento, eram cegos, paralíticos, moralmente também. É ou não é verdade? Abandonados, outros estropiados, crianças, mulheres, eram os que os procuravam, porque mulher era destituída de toda a consideração e o Cristo a trouxe. Lindo isso. Os dramas inditosos, os dramas trágicos, os relacionamentos inditosos, condutas perversas, interesses sórdidos, ações degradantes que envergonham a sociedade, ressurgem em paisagens sombrias de dor e de desespero por impositivo da lei de evolução. Então a gente vivendo esse contexto atual, a gente não entende o porquê de tanto sofrimento. A gente vê umas famílias com situações assim bem difíceis, né? Mas a gente não sabe do passado. E não que seja uma punição, mas assim, no nosso compromisso reencarnatório, quando tem o despertar da consciência, nós pedimos uma nova oportunidade, né? Como o Silvino falou, puxa, trabalhei a paciência, agora eu quero pôr em prática a paciência, né? Então, assim, se a gente só observa o agora, a gente não consegue entender o porquê de tantas diferenças, mas cada um está vivendo o seu processo, o seu momento. E daí que vem o mestre a nos inspirar a resignação e a paciência. E ela fala, né, da presença de Jesus.
que mesmo aqueles que fugiram ao atirar-se ao abismo do suicídio retornam dilacerados, com o corpo deformando, a mente em desalinho, a emoção em destrambelho, como efeito da ação nefária praticada. Então, muitos desses seres, nós não estamos aqui falando que todas as pessoas que são portadoras de alguma necessidade cometeram suicídio, tá? Mas muitos suicidas, por abreviarem esse tempo de vida e lesarem o seu perispírito, o seu corpo espiritual, acaba vindo com alguma dessas marcas aí. E muitos também, a gente ouve, né, histórias que Chico Xavier contou, da necessidade mesmo dessa contenção, para a pessoa não cometer e praticar de novo o suicídio. É para chamar a atenção mesmo. Por favor, considerem mesmo, retornam dilacerados, deformados na mente, em desalinho, a emoção em destrambelhamento. Observe, isso é muito sério. Por isso a nossa orientação. Abramos um parênteses, amados irmãos. Quanta gente adentra as casas de oração, muitas e muitas vezes com pensamentos suicidas, desanimados. E quantas vezes a nossa presença, mas não é do palestrante, não é dos que estão em trabalho espiritual lá dentro, somos todos nós, argonautas do bem e do amor, convidados pela sua presença, pelo seu amor, acolhida daquele que está sentado ao seu lado, por uma oração anônima que você faz, que você irradia e atinge a mente de tantas criaturas que estão prestes, muitas vezes, a esse destrambelhamento. E por isso a nossa obrigação moral. Então, não se encontram ao abandono, estão sempre assessorados por abnegados mentores e guias espirituais, encarregados de reeducá-los e auxiliá-los no seu erguimento. E ela fala também nos casos de obsessões, em que as vítimas revoltadas investem em cobranças lamentosas. Então, olha aqui o parecer sobre a obsessão. O obsessor é a vítima. Nós sempre temos assim, né? Puxa, coitado do fulano, está obsediado. Como se assim, se ele estivesse naquela condição de vítima, né? Da pessoa que está aqui obsediada, fosse a vítima. E na verdade, os dois são vítimas, né? Mas o obsessor é tanto vítima como obsediado. É uma relação aí de simbiose. Só que o obsessor está preso naquele tempo. Ele não consegue, né? Eu assisti uma palestra da Anete Guimarães e ela fala que imagina, né? Nós temos a bênção do dia, das 24 horas. A gente sofre um assalto, a gente sofre uma questão emocional muito forte, a gente chora, a gente está nervoso, mas nós temos a bênção do descanso, do sono, né? Do refazimento. Aí nós acordamos e tem um outro dia. Agora aquele que está desencarnado no plano espiritual, ele está num tempo só. Para ele é infinito esse tempo, essa dor é extremamente aguda. Então ninguém se encontra à revelia sem o apoio de Jesus como pacificador, numa atitude de compaixão e misericórdia. Mas, olha, também de justiça em reequilíbrio da ordem e das leis que foram ultrajadas. Então não existe acaso no universo, né? Então, reserva-te nas aflições momentos para reflexão, para o convívio com Jesus. Ora e mantenha o pensamento nas áreas sublimes da espiritualidade, a fim de que possa sentir-lhe a presença e a inspiração. Jesus está sempre ao nosso lado, mesmo quando ele não é solicitado. Procura identificá-lo como aragem de paz e de reconforto moral durante a refrega. É possível
que não te retire o sofrimento de que necessitas para ser feliz. No entanto, com certeza, propiciará um clima psíquico de harmonia e de ventura. Então não adianta a gente rezar para tirar o nosso sofrimento, né? Mas pedir o reconforto, o auxílio, a proteção, para que nós possamos passar pelo sofrimento e tirar dele o proveito necessário. Quanta gente já imitou Jesus, Pai, afasta de mim esse cara. E param por aí. E por isso pede o afastamento do sofrimento. Mas incontinente o mestre rogou, perdoai, porque não sabem o que fazem. Não é somente para aqueles que nos caluniam, é também para conosco, perdoar-nos. Nessa hora precisamos pedir a maior assistência para nós vencermos esse problema e nunca que tire ele da nossa, porque nós temos que ultrapassar, porque senão nós continuaremos devedores. Perfeito. Nada te afaste da presença de Jesus. As horas de júbilo, converte-as em bálsamo para outros que o desconhecem ou não conseguem conectar. Mantenha o teu pensamento nas suas lições e tudo se transformará para melhor. E aí ela fala, né? Que sim, estes são dias de convulsão que foi gerada anteriormente. Então, esses momentos que nós estamos vivendo, eles foram gerados anteriormente. Esses momentos aí de transição, de tumultos, né? Sorri com ternura para os que anelam por uma expressão gentil. Então é uma forma, né? Praticar a oração, dá um simples gesto de sorriso, né? Para aquele que já está armado, que está rancoroso, né? Que chega de mau humor para frente da gente. Um sorriso desmonta as pessoas. Faze algo especial, original, em homenagem a Jesus. Hoje é o dia de identificá-lo contigo e esta é a hora de entregar-te por definitivo ao seu amor. Não postergues o momento libertador. Essa